Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos não são capazes de compreender porque o Espírito Santo ainda não veio sobre eles. Nós estamos nos preparando para o dia de Pentecostes, em que nós vamos celebrar e fazer memória de uma realidade que já aconteceu. O Espírito Santo já veio sobre nós. No nosso batismo, esse Espírito vem sobre nós e nos dá a graça santificante que nós recebemos no batismo. Essa é a principal missão do Espírito. O Espírito, ele é o defensor, o consolador, e ele é o santificador. Do Espírito recebemos essa graça santificante. Em Mateus capítulo 7, 19, vai dizer que a árvore que não der fruto será arrancada e jogada ao fogo. A árvore que não dá fruto é aquela que não se santificou durante a sua vida. Mas pelas nossas forças não podemos nos santificar. É pela graça do Espírito Santo que nós nos santificamos. É pela graça do Espírito Santo que nós podemos gerar frutos. Não são pelas nossas forças. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, para nos santificar, ele nos concede dons espirituais. Não tem a ver com orar em línguas, não tem a ver com curar, não tem a ver com pregar e não tem a ver com profetizar. Esses são dons carismáticos para a edificação da igreja. Mas os dons para a nossa santificação particular são os 7 dons do Espírito Santo que nós recebemos quando fomos batizados. Vocês lembram quais são? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. São os dons para a nossa santificação pessoal. E hoje, especificamente, nosso Senhor está falando sobre o dom do entendimento, que nos fará entender as verdades reveladas. Os dons que são correlacionados são o dom de sabedoria, entendimento, conselho e ciência, que nos abrem os olhos para entender os mistérios de Deus. Mas, apesar deles estarem relacionados, cada um tem a sua função. O dom de sabedoria, por exemplo, não precisa de sabedoria para entender, para discernir entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Todo mundo sabe que roubar é ruim, amém? Todo mundo sabe que trabalhar é bom, amém? Mas agora, quando o jovem está discernindo a vocação dele, eu vou ser padre ou eu vou casar? Tem alguma coisa ruim nisso? Nas duas opções? São opções boas, não são? Então, para você discernir entre duas coisas boas, mas para saber a vontade de Deus, você precisa do dom da sabedoria. O dom do entendimento vai nos ajudar a entender as verdades de fé, as verdades reveladas. Vai nos ajudar a entender a Sagrada Escritura e vai nos ajudar a entender os sacramentos. Uma pessoa, por exemplo,
que não tem o dom do Espírito Santo, ela olha para a Eucaristia e ela só vê pão. Mas quem tem o dom do entendimento, o Espírito Santo, precisa ver Jesus, corpo, alma e divindade, a pessoa de Jesus. E aí, justamente pela falta do uso dos dons do Espírito que nos santificam, o mundo se aproveita disso para questionar as verdades reveladas, para questionar a doutrina da igreja, porque sabe que as pessoas vão cair. Então, o mundo torna a santidade, antes de tudo, um absurdo. É um absurdo a igreja dizer que a mulher tem que ser casta, tem que ser pura, que o homem tem que ser casto, tem que ser puro. Um absurdo a igreja ser contra o aborto, a mulher tem que ter direito do corpo dela. Um absurdo, e aí vai tornando tudo que é de Deus um absurdo. E as pessoas elas vão caindo nessa, por quê? Porque estão cegas. O dom da sabedoria, do entendimento, da ciência, do conselho, que deveriam abrir os olhos e os ouvidos e fazê-las entender os mistérios de Deus, estão apagados. E ela não entende, ela cai nessa. E tem católico que cai nessa. Quer ver um exemplo? Um casal me procurou para dizer que tinham feito a fertilização in vitro. Qual o problema? O meu óvulo, o esperma dele, é tudo nosso, vamos fazer fertilização in vitro. A igreja não tem nada com isso. A palavra de Deus não tem nada com isso. Isso é problema meu e do meu marido. Fizeram lá, não deu certo. Depois que eles passaram por uma experiência de oração, foram batizados no Espírito Santo, os olhos se abriram. E eles ficaram profundamente arrependidos por terem ferido a dignidade humana do filho deles. E aí se confessaram, se arrependeram, procuraram o padre, não confessaram comigo, então não estou contando o pecado de ninguém, já tinham se confessado e vieram falar comigo do que fazer com os outros embriões que estavam congelados. Então, até que você tenha, de fato, o Espírito que revela a verdade, você vai ficar nessa. A igreja não tem nada com isso, eu não concordo, eu acho isso, eu acho aquilo. Não seremos capazes de obedecer a Deus se não tivermos essa graça. É um absurdo que a igreja fale sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o diabo, e vão dizer lá que a igreja inventou isso para manipular as pessoas. Se você não tem o dom do Espírito, você vai cair nessa. Porque não entende, não tem o dom do entendimento, não tem o dom da ciência. Por isso, nosso Senhor está dizendo que o Espírito virá em nosso favor. E já veio, já está em nós. Você que foi batizado recebeu o Espírito. Então é preciso deixar com que esse Espírito convença o nosso coração dessas verdades, como convenceu o coração desse casal. Se eu disser, a maior polêmica na igreja, a igreja considera imoral os métodos contraceptivos. Ah, não, padre, fala de tudo menos isso. Isso eu não aceito. Falta o dom do entendimento. De entender, porque não é porque o Papa acha, porque o Papa inventou isso, porque a igreja inventou isso. A base de tudo na igreja está na palavra de Deus. Crescei e multiplicai. Claro, com responsabilidade, a gente vai falar sobre a responsabilidade, a planejamento familiar, mas é imoral. Eu não aceito, padre. Falta abrir os seus olhos, como Deus abriu os olhos desse casal. E para aceitar a vontade de Deus, o dom do temor de Deus, o dom da piedade,
para aceitar que as coisas não são do nosso jeito, não é como a gente quer. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.